Olá, senhores, aqui é a professora Isabela e hoje eu vim dar algumas orientações a respeito da nossa atividade dessa semana. Bom, primeiramente, na semana passada, a professora Lorena e eu enviamos um material no GR8, que é uma apostila e o link de uma videoaula que os senhores deveriam assistir, correto? Eu peço que quem não assistiu, assista, senão vai ficar um pouco perdido aqui e não vai conseguir fazer as atividades propostas daqui adiante. Quem assistiu, tenho certeza que vai tirar de letra. Bom, ambos os materiais, vão falar sobre a arte urbana, que é o nosso conteúdo de agora, e nós vamos aí adentrar com bastante afinco. A arte urbana, apesar de ser um termo bastante contemporâneo, de ter sido falado agora, mais atualmente, já existia há muito tempo na nossa sociedade. Na verdade, ela existe desde quando nós nos instituímos como seres sociais, desde que o homem tem essa necessidade de se expressar, de expressar seu pensamento, expressar suas emoções, que existe arte. E aí a arte urbana, ela não era tão valorizada nem reconhecida antigamente, como é hoje em dia, Então, é na sociedade contemporânea e atual que ela vai ter esse grande salto, Ela realmente vai aparecer, as pessoas vão começar a valorizar e saber da grande importância que ela tem na nossa representatividade, na nossa representatividade quanto seres sociais, enfim. E aí nós vamos ter diversos tipos de arte urbana, que ela vai abranger tudo que é produzido na rua, nos grandes centros urbanos, como os americanos gostam muito da expressão street, a arte que é produzida na rua. Então, tudo que é expressão artística para a rua, e na rua é considerada arte urbana. E aí nós vamos ter aí uma grande abrangência, de diversos tipos de expressão artística, que vai do grafite, por exemplo, ao hip hop, que são tipos de arte que eu tenho certeza que é reconhecida por vocês, ou se não conhecem assim, já ouviram falar a respeito, mas por ser bastante atual e assim envolve muitos jovens, eu acredito que a maioria de vocês já tem ouvido falar ou conhecem a respeito, Então, as nossas aulas vão ser assim. Cada semana nós vamos falar sobre um tipo de arte urbana. Nós já sabemos o que é arte urbana, como ela surgiu, onde ela surgiu, porque agora nós vamos ver os tipos, Quais são os tipos? E hoje, na nossa primeira aula, nós vamos ver o grafite, o primeiro tipo, que é o grafite. Então, hoje nós vamos falar sobre o grafite. Nós vamos enviar um material também, uma apostila com os conceitos mais especificados, Aqui que eu vou fazer um breve resumo. E aí, os senhores vão dar uma lida e vão fazer a atividade que nós também iremos enviar, ok? Então, grafite. Grafite é um tipo de arte urbana que consiste em quê? Em fazer um desenho, que pode ser na parede, um muro, parede de edifícios, em túneis das cidades, enfim. A pessoa vai fazer um desenho representativo, que pode ser uma crítica social, uma denúncia social também, E esse desenho, ele é feito em tinta spray. Então, o grafite consiste em fazer um desenho utilizando tinta em spray. É muito comum a gente ver os grafites nos centros urbanos, nas grandes cidades. Por exemplo, em São Paulo, a gente tem bastante grafite, Brasília, Goiânia, Formosa nem tanto, mas eu vou te dar um exemplo que eu tenho certeza que você vai associar aí ao conceito. Quem já foi ali no Laguinho do Vovô, que tem um empreendimento lá, e lá tem um muro onde tem desenhado lá umas asas, Aquilo lá é um grafite, é um exemplo de grafite aqui na nossa cidade. Então, quem já foi lá no Laguinho do Vovô, ou já viu a foto de alguém, que eu acho que a maioria das pessoas aqui da cidade já tiraram uma foto lá, naquelas asas.
E aquilo, então você tem aí, se você tiver essa foto, né, você tem aí um exemplo de grafite. Mas é muito mais comum a gente ver isso em cidades maiores, né? Mas aqui também não deixa de existir. Mas esse exemplo só foi para você associar. Então, o grafite é isso, né? Ele surgiu lá nos Estados Unidos no final da década de 70, né? Com esse intuito de fazer uma denúncia, de fazer uma crítica social, né, esses desenhos. E aí ele era confundido, e até hoje ainda se confunde muito o grafite com o que é chamado de pichação. E existe uma diferença muito grande e é muito importante que você saiba essa diferença. Por quê? O grafite é uma técnica, né? É um tipo de arte legalizada, ou seja, quem é artista tem autorização para fazer esse tipo de desenho aí nos muros da cidade. Agora, a pichação consiste em você agredir, né, o patrimônio de outra pessoa, danificar o patrimônio de outra pessoa, o patrimônio público, né? Por exemplo, quem já foi a Brasília e andou ali, aqui em Formosa eu não vejo tanto, eu vejo mais em Brasília mesmo. Quem já foi em Brasília percebe que as fachadas de loja, muros, tem alguns rabiscos em preto, tem palavras de baixo calão, né? Desenhos obscenos. Então aquilo lá é pichação e é vandalismo, e isso é ilegal. Então nós não podemos confundir o que é grafite do que é pichação. Pichação é ilegal, não se pode fazer. Danificar, né, o patrimônio particular, o patrimônio público, por exemplo. Se eu pintar aqui, vou pintar o muro da minha casa, tá lá bonitinho, e aí amanhã ele amanhece todo rabiscado, alguém escreveu algum palavrão lá, ou fez um desenho indevido, né, obsceno. Isso é pichação, e isso não pode acontecer. Mas ainda hoje tem muitas pessoas que não aceitam, né, não gostam do grafite, acha que isso agride, não tem uma boa aceitação. E aí essas pessoas tendem a confundir o grafite com vandalismo, com pichação. E é muito importante que você saiba que existe uma grande diferença entre o que é arte, né, a arte legal, legalizada, da pichação, que é crime. Então, é muito importante você lembrar desses dois conceitos, ok? Então, o grafite, né, nós vamos ter aí grandes nomes, né, conhecidos aqui no Brasil e principalmente conhecidos até mesmo lá fora, que às vezes passa despercebido por grande parte da população que não tem muito acesso a esse tipo de arte, às vezes não conhece, né? Mas nós temos nomes como os Gêmeos, né? Aqui no Brasil, que faz grande sucesso lá fora também. O Cobra, que é um artista bastante reconhecido, né? Então, são nomes como esses que traz toda uma representatividade, né? Que expressam os sentimentos e pensamentos de muitas pessoas aí através da arte da rua. Nós vamos ter a Nina Pandolfo também, que é uma artista também bem conhecida, né? Em todos esses nomes, às vezes pode soar para você assim meio... Ai, eu nunca ouvi falar, né? Você fica meio perdido. Porque esses artistas, infelizmente, não são tão conhecidos aqui no nosso país, né? Pela sociedade. Eles são conhecidos mais fora do país do que aqui propriamente no seu país, né? Infelizmente, né? Que muitas pessoas ainda não conhecem a grandiosidade, né, e a importância do trabalho dessas pessoas, não só desses, mas diversos outros aí que fazem a diferença aí na nossa cultura, né, na cultura brasileira, e a maioria da população infelizmente não os conhece. Nós temos lá em São Paulo também o Museu de Arte Urbana, que vai aí reunir a obra desses artistas, né, que eu mencionei, e de outros artistas também. Então, quem tiver a oportunidade, né, quem sabe futuramente, porque agora ninguém pode sair de casa, né, ninguém pode viajar, você tem que ficar aí quietinho, mas aí no aconchego do celular aí,
né? Pesquisa. Vá lá, coloca no Google lá, Museu de Arte Urbana em São Paulo, pesquisa, olha a grandiosidade do trabalho desses artistas, né? Conheça, mesmo que através de foto, né, de imagens, mas dê uma conhecida, que quem sabe você se interessa e aí futuramente, quando a gente puder sair de casa, né, você vai conhecer. E quem não tem a possibilidade, né, não vai conseguir sair assim, não tem nem interesse de ir a São Paulo, enfim, pode conhecer através da internet, que é muito importante, né, para vocês que são estudantes, que são aí que estão à procura do conhecimento, né? Todos os dias, conhecer da nossa cultura, conhecer e principalmente valorizar os nossos artistas e tudo que é produzido, porque é uma representatividade do que nós somos enquanto sociedade e do que nós somos enquanto indivíduos e do que nós esperamos, né? Porque a maioria dessas produções artísticas são um tipo de crítica, né, social, uma denúncia, a representatividade de um pensamento que às vezes é o mesmo que o seu. Enfim, é muito importante conhecer. Então, além desses artistas, como eu falei, vão ter outros, né? E aí, o que eu quero dos senhores? Que além da atividade que eu já falei anteriormente, que os senhores terão que responder, eu quero que vocês pesquisem a vida desses artistas, quem são, faça o registro aí no seu caderno, pode ser um breve resumo, não precisa ser uma coisa muito longa. Por exemplo, eu falei dos gêmeos, quem são os gêmeos, onde é que, né, nasceram, qual que é a temática do grafite deles, o que que eles gostam de desenhar, né, qual que é o tema, como eu falei, o que estimula eles, como é que surgiu toda essa vontade de fazer esse tipo de arte. Eu quero que vocês registrem no caderno e colocando uma obra, por exemplo, o Cobra, ele nasceu em tal lugar, fez isso e isso, né? Faz grafite desde os 14 anos, vamos supor, e aí a obra que mais teve importância, sim, a mais importante de todas as obras dele foi tal, entendeu? Eu quero que vocês façam isso também, além da atividade proposta. Por enquanto é isso. Eu espero que tenha ajudado, esclarecido algumas dúvidas. E espero que os senhores também façam atividade. Qualquer dúvida a respeito, né, do conteúdo e a respeito da atividade, vocês podem estar me procurando a professora Lorena, que nós estaremos esclarecendo. E por hoje a nossa aula foi isso, né? E aí semana que vem tem mais. E vamos trabalhar, né, meu povo? Eu tô morrendo de saudade, louco pra voltar pra sala de aula já. Beijo, beijo e até mais.